né? Bom dia a todos. Vamos sentar, queridos. Fiquem à vontade. Já vão abrindo a Bíblia na segunda carta, a epístola de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler o verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Antes de eu fazer a leitura, eu vou, como sempre, a gente costuma fazer aquela introdução, colocando você no tema da mensagem de hoje. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre persistência e teimosia. Repita comigo, vamos lá, persistência e teimosia. Persistência é uma virtude linda, poderosa, que deve ser encontrada em cada um de nós. Deus procura em nós persistência. Mas nós devemos tomar cuidado com a questão da teimosia. E a linha que divide essas duas palavras, ela é muito tênue, ela é muito fina, é algo muito estreito. Ou seja, pode alguém achar que está persistindo em algo, mas na verdade ela está sendo teimosa naquilo. Ou também o contrário, ela achar que algo é uma teimosia dela, mas na verdade era algo a qual ela deveria perseguir um pouco mais, lutar um pouco mais, acreditar um pouco mais, persistir, enfim, um pouquinho mais adiante. Eu vou dar um exemplo, só para que você consiga identificar comigo, né, para a gente conseguir analisar a diferença de persistência com teimosia. Imagine uma pessoa que entra num negócio e ela começa a trabalhar naquilo e ela não vê resultados. Ela está trabalhando, ela está se esforçando, ela está se matando, ela está investindo, ela está gastando tempo, gastando energia, ela está lutando. Mas aí alguém olha de fora e fala: fulano, olha, não me leve a mal, mas esse negócio está fadado ao fracasso, isso aí não vai dar certo. Olha, abra teus olhos, você está acumulando dívidas, isso daí não é para você, não se encaixa no seu perfil. E aí a pessoa: não, eu vou persistir, eu vou continuar, eu vou, porque olha, e tal, e ela vai para cima e não dá certo. Aí alguém vai olhar e vai falar: não, essa pessoa foi o quê, irmãos? Fala para mim. Foi teimosa. Falou que não ia dar certo. Anunciaram, tentaram alertar, tentaram abrir os olhos, mas ela insistiu em algo que na verdade ela deveria ter aberto mão. Mas por não abrir, por ser teimosa, acumulou dívidas, acumulou aborrecimentos, acumulou frustrações, acumulou tristezas. Agora, vamos imaginar o mesmo exemplo. Todo mundo fala: ó, isso aí não vai dar certo. A pessoa: vai dar certo, eu vou continuar. E ela vai para cima, e ela continua trabalhando, e daqui a pouco o negócio prospera. E a pessoa vence. E ela conquista, as portas se abrem, e ela se torna uma coluna da igreja, da sua casa. Aí todo mundo vai olhar e falar: poxa, essa pessoa foi o quê, irmãos? Persistente, né? Então, pastor, poxa, agora eu fiquei mais confuso ainda, porque uma mesma história que o senhor contou, o senhor deixou dois finais diferentes, e agora eu também não sei se eu estou insistindo em algo por teimosia ou se eu estou insistindo em algo por persistência. O que pode ser o fator a aferir isso, né? O que pode me mostrar? Qual seria um desenho que eu poderia entender? Não, isso aqui é teimosia minha, então está fadado ao fracasso. Não, isso daqui, embora esteja no início difícil, complicado, mas eu vou perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então eu vou lutar, eu vou continuar batalhando. Como que eu posso ter a certeza para não investir
meu tempo, meus esforços, minha dinâmica em uma teimosia, mas saber que aquilo é uma persistência. Irmãos, o único modo de aferir isso seriam as promessas de Deus. Se aquilo que Deus te deu, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma direção, se Deus te instruiu acerca de algo, aí, irmão, está na palavra, aquela palavra mexeu com você, ela prendeu os seus olhos, ela fez você dar um passo de fé, ela te alertou. Então, aí, irmão, se Deus te deu uma palavra, você luta até o fim, porque essa palavra com certeza vai se cumprir, seja persistente. Agora, se Deus não lhe deu uma palavra, se você está incerto, indeciso, se aquilo talvez não seja nem o querer de Deus, mas seja o seu querer, seja talvez um sonho pessoal, mas não é um sonho compartilhado com Deus, não é algo que Deus olhou para você e disse isso, é algo teu pessoal, e aí você talvez fique ali insistindo, aí já é teimosia. Pode ser que até dê certo, mas pode ser também que não dê, e viver em incerteza. Uma coisa, irmãos, é correto nós analisarmos, nós não temos mais tempo a perder. Já temos uma idade, né? Todos nós somos jovens ainda, mas já temos uma idade, né? Cada um de nós uma idade, e não temos mais, digamos assim, o privilégio de errar. Nós temos que começar a acertar. Então eu gostaria que você olhasse para o teu vizinho aí e veja se ele tem cara de persistente ou de teimoso. Vê ele, dá uma olhadinha nele aí, né? Você conhece uma pessoa teimosa, irmão? Uma pessoa que é teimosa. Eu conheço gente teimosa, gente mimada, pessoas que, oh, meu Deus do céu, irmão, sabe? E a teimosia, olha, não nos leva muito longe. Ela traz consigo grandes problemas. Se eu olhar para a Bíblia, hoje eu até vou dar exemplos para você disso, mas eu não vou nem ler, eu só quero dar a você um exemplo de o perigo da teimosia. Lembra de Faraó? O Moisés ia falar com Faraó e falava: Faraó, solta o povo, liberta o povo, para que eles possam ir ao deserto e sacrificar a Deus. E se você não soltar o povo, vai vir a praga. E o Faraó não soltou, veio a primeira praga. Moisés foi lá e falou, de novo, solta o povo, senão vai vir a segunda praga. Aí eu te pergunto, irmão, o Faraó foi persistente nas convicções que ele tinha, ou ele foi teimoso? Fala para mim, irmãos. Foi teimoso. Ele teimou em não obedecer à voz de Deus. Ele teimou em não se submeter às direções de Deus por intermédio de Moisés e Arão. E aí veio a terceira praga, a quarta, a quinta, a sexta, até a 10ª. E ele precisou ver o filho primogênito dele morrer. Olha, irmãos, ele teve que ver a morte do seu filho, para depois libertar o povo. Ele poderia ter evitado, por exemplo, ele poderia ter evitado a morte do seu filho, ele poderia ter evitado a morte dos animais, ele poderia ter evitado a morte da sua lavoura, ele poderia ter evitado o sofrimento. E um detalhe, porque o teimoso Faraó não sofreu sozinho, todo o Egito sofreu com ele. Todos os habitantes do Egito, a população do Egito sofreu com ele. Ou seja, a minha teimosia não vai fazer só eu padecer, mas vai também fazer com que aqueles que estão ao meu redor acabem, infelizmente, sofrendo junto. Então eu quero hoje vencer a barreira da teimosia. Persistência, sim. Pastor, em que eu devo persistir e em que eu não devo persistir, porque daí já é teimosia. Tem a ver com a promessa de Deus. Eu vou ler, vai ficar muito claro a você. 2 Coríntios, capítulo 1, lá no verso 20, que diz assim: porque
todas quantas promessas há de Deus, então todas as promessas que há de Deus, que existem de Deus, que Deus deu a você, são nele o sim. Se ele deu a promessa, a resposta dele sempre será sim. Ele tem compromisso com o que ele falou. Ele não se arrepende, não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Então todas as promessas, todas quantas promessas há de Deus, existem em Deus, são nele o sim. E por ele é o amém, o assim seja. E tudo isso é para a glória de Deus por nós. Então isso aqui é persistência. É eu lutar por todas as promessas que há em Deus, porque todas quantas promessas há em Deus, Ele sempre dirá para mim o quê? O sim. Meu Deus, eu estou enfermo, eu determino a minha cura, porque o Senhor disse que verdadeiramente levou minha dor e minha enfermidade. Diante dessa promessa, o que Deus vai dizer? Sim, sim. O leproso, quando pergunta a Jesus, se queres, podes purificar-me. Jesus disse, quero, sim, claro que quero, porque eu já prometi isso, eu tenho compromisso com isso. Então, todas quantas promessas há em Deus, nele há o sim. Então, se eu luto por uma promessa que Deus me deu, se eu luto por uma palavra que o Senhor me confiou, então eu estou na persistência. Pastor, eu tenho um familiar que está tão difícil de se converter. Pastor, aquele é meio cabeçudo. Pastor, aquela pessoa é meio apegada àquilo que é material, apegada ao vício, apegada ao mundo, apegada à sua religião. Pastor, aquela pessoa está me dando trabalho, mas eu estou orando, já pensei até em desistir. Não, não desista, persista, porque a salvação da família é uma promessa de Deus. E em toda promessa de Deus, nele há o sim. Nele há o amém. Então por ela eu vou buscar. Agora, se Deus não me deu uma palavra, irmãos, se Deus não me deu uma promessa, se eu quero fazer algo por conta própria, sem Ele haver me dado uma direção, e eu vejo, irmãos, como isso acontece. Existem pessoas que quando elas começam a se apegar com Deus, começam a se destacar, começam a crescer, o inimigo já coloca algo no caminho para que ela se desvie daquela direção de Deus. E é daí, ao invés dela viver a promessa que Deus tem para ela, ela quer viver uma outra coisa diferente. Ela está em busca de algo, e Deus tem um outro algo, e aí a pessoa vai, e ela trabalha, e o dinheiro até vem, mas do jeito que vem vai. Ela não tem paz, ela não tem sossego, ela até alcança um aparente sucesso em uma área, mas para ter o sucesso naquela área em específico, ela frustra todas as demais áreas da vida dela. E aí lá na frente, ela vai pensar, poxa, será que eu não fui teimoso? Aí Deus fala, você foi teimoso, e você não viveu o que eu tinha a você, porque você preferiu, através de escolhas pessoais e próprias, deixar de viver as promessas que eu tinha para você. Então essa é a diferença, persistência e teimosia. Eu persisto quando eu estou debaixo da direção de Deus. Eu sou teimoso quando eu estou agindo por conta própria. Tem gente que teima em não obedecer a Deus. Ela teima em não se batizar, ela teima em não ser dizimista, ela teima em não vir à igreja, ela teima em não servir a Deus, ela teima em não abandonar um vício, em não abandonar um erro, ela é teimosa. Eu não sei se você já viu uma criança teimosa. Tem muito cristão hoje, irmão, que precisa urgente de amadurecimento, porque ela ainda se porta como se uma criança fosse, por conta de suas teimosias. Vamos dar um exemplo de alguém que perseverou, e essa perseverança levou ele à vitória. Vai lá no Evangelho de Marcos,
Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aqui nós vamos usar um exemplo de persistência. Irmãos, enquanto a persistência é uma das mais belas virtudes que uma pessoa pode ter, a teimosia, na contramão disso, é um dos piores defeitos que o ser humano também pode ter. Então vamos vencer isso, né? Marcos 10 é uma cura que Jesus operou, uma das curas mais famosas, mais conhecidas, a do chamado cego de Jericó, né? Eu não terei tempo de me ater aos detalhes, tá? Eu quero ir direto ali na parte, eu vou ler toda a passagem, desde o 46, mas eu não vou me ater aos detalhes, eu vou falar mais da questão da persistência, da perseverança dele, né? Depois foram para Jericó, e um detalhe, foi a última vez que Jesus passou por Jericó, foi a última chance que esse homem teve, ou era aquele dia ou não era nunca mais. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, ele era filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho e mendigando, né? Nunca esteja junto, nunca esteja à beira do caminho, sempre esteja no caminho. É no caminho que as coisas acontecem, à beira do caminho você fica a desejar. O cego estava à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Tem compaixão. Ele vai clamando, ele vai dizendo, ele vai invocando, e muitos o repreendiam para que se calasse. E esse é o problema, irmão, nós sempre encontraremos oposições, e os opositores farão de tudo para que a gente se cale, para que a gente se detenha, para que a gente não avance, mas ele não se calou não, ele clamava cada vez mais, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se não fosse a persistência desse rapaz, ele morreria cego. Quando Jesus passa por aquele caminho, veja a importância, porque se ele estivesse no caminho, Jesus ia passar por ele e já o ajudaria, mas por ele estar à beira do caminho, longe do caminho, afastado do caminho, Jesus passa por ele e Jesus não o vê. Havia uma multidão ali de pessoas e Jesus não percebe o sofrimento, a cegueira daquele rapaz. Mas aquele rapaz, ele era cego, mas uma pessoa cega, ela acaba aguçando outros sentidos. E ele ali estava o ouvido muito aberto, né? E ele começa a ouvir, e aí as pessoas, a informação que ele recebe é que era Jesus passando ali. Quem era Jesus? O Filho de Deus, aquele que estava curando, aquele que estava libertando, aquele que estava operando sinais, prodígios, maravilhas. E o rapaz pensou: é a minha chance de ser curado. Eu não tenho outro a quem recorrer. Ele era um mendigo, ele era um cego, ele não tinha recursos para pagar uma medicina, e nem que tivesse recursos não era garantia que ele seria curado, né? Mas então ele descobre que Jesus estava passando, e aí ele começa a clamar, a persistir, a declarar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Perceba que ele sabia que Jesus vinha da descendência de Davi, ele tinha um certo conhecimento a respeito das coisas espirituais, talvez até uma pessoa afastada da palavra, né? E até porque estava longe do caminho, né? À beira do caminho, mas ele vai clamando, e quando ele começa a clamar, vem a oposição, vem as pessoas pedindo para que ele, o que, irmãos? Se calasse, se detivesse. Rapaz, para de clamar. É interessante que quando você faz um estudo assim, com mais profundidade na Bíblia, você vai encontrar nesta passagem que as pessoas, ao repreendê-lo, dizendo para que ele se calasse, era como se as pessoas o menosprezassem, dissessem assim: cara, tu acha que Jesus vai parar para ouvir um mendigo? Você acha que Jesus vai parar a missão dele para atender um cego, um largado, alguém aí sem esperança, sem futuro? Mandaram ele calar a boca.
como se ele não fosse digno ou merecedor, ou como se a situação dele não fosse mudar. Então, é como se diz, não pode, olha, desista, não adianta você clamar, não adianta você pedir, porque Jesus não vai te atender, Ele não vai te responder. Mas por mais que aquele cego tenha ouvido aquela palavra negativa, aquela palavra para que ele se detivesse, parasse, ele não parou. Ele foi clamando, diz a Bíblia, cada vez o que, irmãos? Mais. Ele foi gritando, ele não tinha visão. Ele era cego, mas ele tinha sua audição, ele ouviu que Jesus passou, e ele tinha o poder da sua palavra. Então ele começa a falar e gritar. Ele persistiu. Perceba que se ele fosse atender à solicitação do povo, daqueles que mandaram ele se calar, então ele se calaria e se frustraria. Nesse caso, ele não podia se calar, ele não podia parar, ele não podia abrir mão do sonho dele, do desejo dele ser curado, da vontade que ele tinha de ter a sua visão restabelecida. Então ele falou, quer saber, está todo mundo mandando eu desistir, mas na contramão de todas essas pessoas, eu vou continuar fazendo o quê, irmãos? Clamando. Isso é persistência. É você continuar a clamar, mesmo quando tudo diz não. O mundo diz não. O médico diz não há o que fazer. A ciência, o mundo, a lógica, a racionalidade, a humanidade, tudo diz não dá. É impossível. Mas lembra que a gente viu na carta de Paulo, todas quantas promessas há em Deus, o que ele diz? Sim. O que esse homem estava fazendo, ele não estava sendo teimoso com a multidão, ele não estava brigando com a multidão, ele não estava criando caso com a multidão, ele simplesmente tinha uma direção de Deus, uma palavra de cura, uma palavra que Deus podia abrir os olhos dele, que se havia alguém que podia transformar a sua história, era Jesus. E já que Jesus está passando, todo mundo pode mandar eu calar, mas é aí que eu vou clamar cada vez mais. Isso é persistência. O mundo diz não, mas se a palavra diz sim, eu fico com o sim, mesmo que ao escolher o sim, eu esteja na contramão do mundo. Aí é aquela história, todo mundo está dizendo, não vai dar certo, está fadado ao fracasso, isso aí vai falir, e a pessoa persiste, e Deus prospera, e aí todo mundo fica de queixo caído. Mas por que ela teve a vitória? Porque ela continuou a clamar, ela continuou a acreditar, porque Deus havia dado aquele sonho a ela, aquele desejo a ela, havia feito a ela tal promessa, tanto que com a perseverança do clamor, no 49, e Jesus parando, ele disse que o chamasse, chama esse rapaz aqui, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. A falsidade é uma coisa terrível, né? Os mesmos que estavam lá, cala a boca, não vai te ouvir não. Aí Jesus chama ele aqui, rapaz, levanta, tenha ânimo. Né? Você tem que fazer isso, irmão. Aquele que não acredita em você, aquele que desdenha de você, aquele que ridiculariza você, você tem que mostrar que Jesus vai parar e vai te ouvir. Ele vai te atender. Irmão, eu fico imaginando só, Jesus andando, passando por Jericó, daqui a pouco ele para, ele se detém, porque ele ouve o clamor. Irmão, todo clamor tem uma resposta. Repita isso comigo, diga, todo clamor existe uma resposta. Jesus parou diante de um clamor, diante da persistência. E se ele tivesse clamado, e quando a multidão foi contra, ele se calasse, perderia a bênção.
E aí não adiantaria chegar lá no céu, ai meu Deus, poxa, lá na terra eu fui cego. Deus ia falar, você foi porque você quis, porque você teve a condição de perseverar, mas você não perseverou. Você poderia haver clamado, mas tu não clamou. Jesus chama o rapaz e cura ele, né? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha a vista, é o que eu quero ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus. Que lindo, irmão. Como que ele seguiu Jesus? Pelo caminho. Agora não estava na beira mais, agora já estava no caminho. Que lindo. Quando Jesus chamou, ele já jogou a capa fora. A capa era o que mostrava à população que realmente ele era cego, que ele precisava de esmola, que ele precisava de ajuda. É como você vê hoje uma pessoa com bengala na rua, você vai lá e se dispõe a ajudar, né? Imagina, você está lá no sinaleiro, aí você vai ali, ó, com licença, você quer uma ajuda? Você vê que a pessoa está com a bengala, você vê que ela precisa de ajuda. Naquela época, a capa era o que mostrava à sociedade, você precisa de ajuda. E aí as pessoas ajudavam. Quando Jesus chama, ele joga a capa fora. Antes dele ser curado, ele já acreditava na cura. Ele jogou a capa e falou, nunca mais eu vou usar essa capa. Nunca mais vou precisar dela, nunca mais vou precisar mendigar, nunca mais vou continuar cego, porque se Jesus me chamou, a minha hora chegou. Irmão, Jesus te chamou, você está aqui na igreja, Ele te chamou, então a tua hora também já chegou. Joga a capa fora, joga a capa fora, siga Jesus no caminho e deixa Ele curar você de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Agora, se há um exemplo de alguém que foi persistente e essa persistência levou à bênção, vamos dar um exemplo de teimosia também. Até já falei de Faraó, mas vamos dar um exemplo aqui na Bíblia, lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, vamos falar dessa questão, um exemplo, né, de teimosia. 2 Reis, capítulo 2. Vamos começar no verso 15, que aí a gente já ganha bastante tempo, né? Eliseu, ele havia se tornado sucessor de Elias. Eliseu era o obreiro de Elias, mas quando Deus o leva, né, lá por aquele redemoinho, aquela carruagem de fogo, o Eliseu fica e pega a capa do Elias, recebendo a porção dobrada, e se transforma em profeta no lugar de Elias, um grande homem de Deus, diga-se de passagem, né? O Eliseu foi muito usado por Deus. Agora, recém-empossado no seu cargo, ele volta, né, e ali haviam alguns anciões, algumas pessoas que veem, né, Elias e Eliseu subindo aquele local, e aí Eliseu voltando sozinho, e eles já imaginam, né, o que poderia ter acontecido de Deus realmente já haver arrebatado a Elias. E eles dizem algo para Elias que eu quero estudar com você, no verso 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram assim, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir buscar ao teu Senhor. Deixa a gente ir buscar o Elias. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, olha a resposta do Eliseu, ele disse assim, não os envieis.
Então veja bem, as pessoas agora veem ali Eliseu com o manto, né, a capa do Elias, ele já abre o Jordão, ele passa por aquele rio. As pessoas olham aquele feito e já subentendem, não, o espírito de Elias está em Eliseu. Realmente Deus o ungiu, Deus o consagrou. E aí eles vão conversar com Eliseu: olha, Eliseu, nós somos teus servos, assim como servimos a Elias, vamos servir você também. Mas tem um detalhe, nós sabemos que o Espírito de Deus levou Elias, mas e se ele levou Elias e deixou em algum monte? E se ele levou Elias e deixou em algum vale? Então, deixa a gente ir lá, nós temos 50 homens aqui, a gente vai se dividir e a gente vai procurar Elias. Vai que ele está perdido por aí. Vai que o Espírito de Deus tirou ele daqui, levou e largou ele perdido. Vamos procurar ele. Aí o Eliseu falou: gente, não vamos procurar. Por que não vamos? Porque o Eliseu sabia, Deus o havia levado para si. Deus o havia arrebatado, ninguém acharia Elias, porque Elias não estava mais lá. Ele é uma das testemunhas que vai pregar, inclusive, após a vinda de Jesus. Aí a gente marca um outro dia para tratar dessas questões de escatologia, o estudo do final dos tempos, o Apocalipse, enfim. Mas ele é uma das testemunhas, Elias, que vai voltar para pregar, porque ele ainda não viu a morte. Ao homem foi dado o direito de morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O Elias é um homem que não morreu, não viu a morte ainda. Olha que coisa, então um dia ainda ele vai morrer. Então ele ainda vai voltar a essa terra, vai pregar, após o grande arrebatamento, a subida da igreja. Tá? A gente fala sobre isso numa outra ocasião. Mas então Eliseu sabia o plano de Deus. O Eliseu sabia que por mais que procurasse, você podia caçar Elias, irmão, em todo canto da terra, jamais o encontraria, porque ele estava onde agora, irmão? Ele estava com Deus. E então as pessoas, deixa a gente procurar. O Eliseu falou: gente, não adianta procurar, vocês não vão achar. No versículo 17, mas eles apertaram com ele, insistiram, forçaram a barra, até se enfastiar. Ele ficou, irmão, o Eliseu ficou triste com aquilo ali, né? E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Aí, irmão, começaram a insistir: não, Eliseu, deixa a gente ir. Olha, Eliseu, vai que ele está. Eliseu, rapaz, não está. Olha, Deus me deu uma palavra, o próprio Elias sabia, eu vi ele subindo na carruagem de fogo, não adianta procurar. Não, mas deixa a gente procurar, porque olha, vai que a gente acha, vai que ele está perdido, vai que ele está com fome. Eliseu: não, gente, Deus deu a palavra, Deus fez assim. Não, mas a gente quer achar, e a gente quer, e chegou uma hora, que Eliseu falou: tá, quer ir? Vai. Quer ir? Vai. Aí eles foram. Procuraram quanto tempo, irmãos? 3 dias. Acharam? Não acharam. Aí eles voltam, né, no 18, então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, ficou ali esperando, né, e disse-lhes, olha a resposta, até a alfinetada do Eliseu, né, eu não vos disse que não fosseis, eu falei para vocês não ir, só que vocês quiseram ir, insistiram em ir, vocês gastaram tempo, vocês gastaram energia, vocês perderam tempo, foram 3 dias de perdas. Por quê? Porque vocês foram cabeça dura. Simplesmente porque vocês foram, fala para mim, irmãos, teimosos. A teimosia daqueles homens, né, com aqueles 50 homens, né, fez com que eles perdessem 3 dias da vida deles, procurando algo da qual jamais eles iriam achar. E por que jamais iriam achar? Porque não era aquele o projeto de Deus, não era aquele o plano de Deus, não era aquilo que Deus não falou que eles iam achar. Deus tinha outros planos para com Elias. Irmãos, então, eu não quero ser teimoso, porque isso é que a teimosia faz.
ela faz com que eu perca tempo, com que eu perca vida, com que eu gaste energias, com que eu não viva as reais possibilidades e promessas do Senhor. Quem está entendendo até aqui, levante a mão, irmão. Você acredita que na época de Jesus haviam religiosos, enfermos, que preferiram, ao invés de buscar em Jesus a cura, preferiram permanecer doentes, porque não queriam dar o braço a torcer e buscar a Jesus de todo o seu coração? Lá no Evangelho de João, fala sobre isso. João capítulo 5. Às vezes a pessoa se torna tão adepta de uma opinião equivocada, diga-se, né? Que ninguém consegue convencê-la do contrário. Não, era o caso desses judeus aqui, que apesar dos seus rituais, dos seus dogmas, das suas conjecturas, enfim, vivendo na sua religião, mas não tinham a cura para o seu corpo, o tratamento, a saúde, não tinham paz, não tinham salvação, ainda assim se recusavam a simplesmente buscar a Jesus. Capítulo 5, vamos começar no 39. 5:39, o importante para nós vai ser o verso 40, tá? O 39, o Jesus falou assim, olha, examinai as escrituras, vamos examinar, vamos olhar minuciosamente, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus falou assim, olha, vocês são tão religiosos, se dizem tão santos, tão conhecedores, então simplesmente examinem a Escritura. Eu não estou nem falando para você acreditar se eu estou certo ou se eu estou errado. Olha para a Escritura, examina ela, porque é nela que você vai encontrar a vida eterna. E se você examinar a Escritura, você vai perceber que é ela que testifica de mim. Você vai me encontrar, Jesus falando, você vai me encontrar na Escritura. E realmente, irmão, no Antigo Testamento a gente mostra e encontra várias evidências que apontam a Jesus, que revelam a Jesus. Até o nascimento de Jesus foi profetizado por Isaías, tanto o seu nascimento como até a sua morte no Calvário. Muita coisa aponta a Jesus. Então ele falou, olha, examina a Escritura. Vocês provais ter nelas, né, a vida eterna, então vai lá e olha para ela. Ela vai te dar vida, ela vai te trazer cura, ela vai te trazer esperança. Olha, examina a Escritura. E você vai encontrar eu ali. E no verso 40 diz, ó, e não quereis vir a mim, mesmo vocês conhecendo a Escritura e entendendo que elas apontam para mim. Jesus falou assim, ó, ainda assim vocês insistem em não querer vir a mim. Vocês não querem vir para terdes o quê, igreja? Lê para mim. Vida. Quer dizer, se vocês viessem a mim, vocês teriam vida. Mas a teimosia de vocês, a religiosidade de vocês, não permite que vocês venham a mim. Porque vocês construíram uma barreira que se afastam de mim, e essa barreira é só vocês mesmos que podem quebrar. E como Jesus falou que eles iriam quebrar? Simplesmente examinando a Escritura. Olha, vocês estão aí doentes, vocês estão aí sofrendo, vocês não têm paz, não têm alegria, examinem a Escritura, que se vocês examinarem, vocês vão me encontrar ali. E aí, não quereis vir a mim para terdes vida. Aí, por vocês não examinarem a Escritura, vocês preferem continuar enfermos, continuar doentes, continuar sofrendo, padecendo, quando, na verdade, tudo o que você precisaria era recorrer ao Senhor, né? Para terminar, irmãos, e aqui eu vou orar, lá em Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 8. Vamos dar aqui um último exemplo, né? Por vezes, irmãos, o povo israelita teimou em coisas que Deus não queria que fosse da maneira que eles desejassem, né? Aqui a gente vai ver uma delas, inclusive, que é a instituição de um rei. Eles queriam estabelecer um rei sobre si.
E é perigoso, né, que tomemos esses pensamentos, e aí a gente achar que, por estar persistindo em algo, que é algo bom, e na verdade não o é. 1 Samuel capítulo 8, lá no verso 4, o que diz aí, ó? Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Você vê que foram em grupo, né, para mostrar força, posicionamento. Os anciões, as pessoas maduras, experientes, foram fazer pressão em cima da cabeça do homem de Deus, né? E disseram-lhe: eis que já estás velho. Olha só, irmão, o profeta, não é por nada não, mas você já está com uma idade bem avançada, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra, ela pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Então, o que Samuel fez? Samuel orou ao Senhor. Então, veja bem, irmãos, muito me preocupa quando pessoas se reúnem para trazer uma ideia contrária àquela que Deus determinou. E aí eles se agrupam, eles se amotinam para mostrar força, para pressionar. Eles chegam ali em conjunto, em grupo, e fala para Samuel: Samuel, não é por nada não, cara, mas tu já está velho, teus filhos pelo jeito não vão ser um profeta igual você é. Então o negócio é o seguinte: nós queremos um rei. Então você vai escolher um rei para estar diante de todas as nações. Tem rei, só a gente que não tem. Eu quero que você nos dê um rei. Só que na hora aquela palavra, sabe, doeu o ouvido de Samuel. Aquela palavra não desceu. Aí o Samuel falou: cara, essa palavra, não gostei. Disse: não, esse negócio não está certo não. Eu vou orar a Deus, porque é isso que nós temos que fazer, né? Se eu ouço algo que não é correto, se eu vejo algo que não está certo, se eu presencio, eu já tenho que ir à oração. E o Samuel então começa a orar, no verso 7, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois eles não têm te rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Deus falou assim: Samuel, olha, eles se uniram, se amontoaram, foram aí fazer pressão, e não adianta, independente, Samuel, do que você falar para eles, eles não vão te ouvir. Eles já estão com uma ideia pré-concebida, eles já determinaram isso, é isso que eles querem, e independente do que você falar, você pode dizer: está errado, eles não vão aceitar. Então faz o seguinte: se eles querem um rei, dá um rei para eles. Mas saiba, Samuel, que eles não estão rejeitando você. Não se sinta rejeitado, porque antes de eles rejeitarem você, o homem de Deus, eles rejeitaram a mim, o próprio Deus. Irmãos, isso é importante. Quando uma pessoa rejeita o profeta na qualidade de profeta, você está rejeitando, na verdade, é Deus que colocou e ungiu aquele profeta. Cuidado, irmãos, nunca se levante contra uma pessoa que Deus ungiu e levantou, porque naquele momento você vai estar se insurgindo contra o próprio Deus. Eu já vi pastores sendo rejeitados. Uma vez um pastor amigo meu, ele foi transferido para uma igreja, irmãos, e o povo não aceitou aquele pastor. Sabe por quê? Porque ele tinha, a pele dele escura, pele negra. Uma cidade assim muito tradicional, uma cidade daquelas cidades que tem muitas descendências desses países europeus, e tem aquela questão, sabe, de olhar para uma pessoa e se achar superior, melhor. Irmão, que coisa mais feia, coisa mais suja. A pessoa olhar para o outro e não aceitar,
por conta da cor da pele ou por conta de qualquer outra coisa que seja. Aí a igreja rejeitou o pastor falou, pastor, eu estou triste aqui, que as pessoas não me aceitam. Só que na hora eu me lembrei dessa palavra, falei, pastor, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando Deus, porque foi Deus que mandou o senhor aí, foi Deus que te colocou aí. E ele chegou e falou com o pastor, falou, pastor, olha, o pessoal não me aceita porque eu sou negro. E aí o pastor falou, você vai continuar lá, agora que você vai ficar mesmo. Se um dia eu pensei em tirar você de lá, agora não vou tirar tão cedo. E aí o pastor foi, ficou, venceu aquele preconceito, venceu aquela situação. As pessoas começaram a ver Deus usar aquele pastor e começaram a ver que ele era um homem de Deus tanto quanto qualquer outro. Mas é uma questão de preconceito, né? Mas antes de rejeitar o pastor, rejeitam, é Deus que estão rejeitando, porque foi Deus que colocou ali. Então Deus falou, eles querem um rei, eles estão teimando nisso, vieram em grupo para exigir isso, então dê. Só que, faça para eles alguns alertas, diga para eles coisas, eles querem um rei, não querem? Querem, mas quando um rei for estabelecido, esse rei ele vai ter algumas regalias, esse rei ele vai ter várias autoridades. Será que eles estão dispostos a isso? Quer ver? Olha, vamos ler a lista aqui, 8, né? Conforme todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe, vai lá e faz um protesto solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então eu falei assim, ô Samuel, era eu que ia reinar sobre o povo, mas não é de agora também, já dei lá do deserto, eles já estão me rejeitando, já fizeram bezerro de ouro, e já fizeram tanta coisa, então já que eles querem, vá lá, dê o rei, mas protesta, vai lá e deixa avisado, para depois ninguém reclamar lá na frente. O que esse rei faria? Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse, este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos e os empregará, quer dizer, os filhos vão se tornar escravos, vão ter que trabalhar para o rei, para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, né? Então eles vão na frente, se tiver que alguém morrer, vai ter os filhos que vão morrer, para proteger o rei, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que para que lavrem a sua lavoura, aí vão trabalhar para ele, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para se tornarem perfumistas, transformarem-se em cozinheiras, em padeiras, quer dizer, as filhas de vocês vão se submeter a esse rei, e tomará o melhor da vossa terra, os primeiros frutos vocês vão ter que dar para ele, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará a seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Vocês vão ter que pegar a 10ª e dar tudo para o rei. Também os vossos criados e vossas criadas e vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vós lhes sereis criados, vocês vão ser servos dele. Então naquele dia, aí depois que vocês vê tudo isso acontecendo, aí vocês clamarão por causa do vosso rei, aí vocês vão orar reclamando do rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus falou assim, olha, o rei vai fazer tudo isso, vai escravizar teus filhos, as tuas filhas vai ter que trabalhar para eles, vocês vão ter que dizimar, vocês vão ter que dar gado, vocês vão ter que dar semente, vocês vão ter que dar os melhores jovens, e aí na hora que vocês vê a opressão do rei, aí vocês vão reclamar comigo, só que naquele dia que vocês for orar, eu não vou ouvir, porque a escolha do rei é de você, e eu já estou dando a letra do que vai acontecer,
Vocês concordam nesses termos? E o que eles disseram, irmãos? Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Não pode falar, você falou que nós vamos ter que trabalhar para ele, nossos filhos vão trabalhar, nossas filhas, mas não tem problema, nós queremos um rei. Como que é o nome disso? Fala para mim, irmãos. Teimosia. A pessoa sabendo o que espera, sabendo o que aguarda, mesmo depois de todo o aviso, de todo o conselho, mesmo depois, irmão, que Deus tão amoroso, mesmo se sentindo rejeitado, Deus ainda dá uma palavra, Deus ainda alerta a respeito de acontecimentos futuros, para ver se eles iriam abrir os olhos, ver se eles iriam se render, mas não teve jeito, né? Porque o teimoso, mesmo ele estando errado, ele não dá o braço a torcer. A teimosia dele fala mais alto. A teimosia o atrapalha. Então seja persistente, é uma virtude linda que Deus deu ao ser humano, mas jamais seja teimoso, porque a teimosia leva à ruína. Lá em Salmos, para terminar, e eu vou falar com Deus, Salmo capítulo 106, verso 15, traz aqui o que acontece com o teimoso, né? O mal de ser teimoso, irmãos, é de que uma pessoa até pode conseguir o que ela quer, porém, na companhia de desastrosas marés, né, de desastrosas sortes. Salmo 106, verso 15, e aí a gente vai falar com Deus. 106, 15. E ele, no caso Deus, né, Deus satisfez-lhes o desejo. Então, ao invés de tanta pessoa insistir, ser teimosa, Deus dá, como no caso do rei. Deus não queria dar o rei, mas eles insistiram, Deus deu. Mas fez definhar a sua alma. Esse é o problema do teimoso, porque na ânsia de alcançar o resultado da sua teimosia, ela acaba definhando, adoecendo a sua alma, atrapalhando a sua vida. Talvez ela até na teimosia, na insistência, na força bruta, ela até consiga o que ela idealizou, mas aí na hora que ela olhar para trás, ela vai ver que ela teve que romper tanta barreira, que ela teve que ir tão longe, que ela teve que pisar em tanta gente, que ela teve que, irmãos, enfim, que ela vai olhar e vai falar: poxa, eu não devia ter feito isso. Quando ela chegar lá, no local tão pretendido, ela vai olhar para trás, ela vai estar sozinha para desfrutar daquilo, ou seja, não haverá valido a pena. Então, vamos ser perseverantes no que Deus deu, porque se Ele deu, Ele vai honrar. Quem entendeu, diga glória a Deus.